Bem, como já foi apresentado, mesmo que brevemente, eu vou pular direto para o assunto. Até porque, na verdade, tem muita coisa para ser falada, né? E até mais importante do que a minha própria apresentação. Então, estamos aqui para falar de linguagem neutra ou não binária, né? Pelo menos esse é o nome que tem sido dado ultimamente para uma certa iniciativa, né, de um grupo de alterar de maneira profunda a nossa linguagem, certo? E eu quero chamar a atenção, em primeiro lugar, para o título dessa audiência pública, né? Ela é dita dialeto não binário, inclusão ou exclusão, certo? Eu quero fugir um pouco dessa dualidade, né? O dialeto não binário ele vai incluir ou excluir, certo? Porque a gente está avaliando a coisa pela finalidade, né? Depois ele vai incluir ou vai excluir, se ele for implementado. O problema é que a gente tem que analisar primeiro o que está sendo proposto, né? O que ele é, certo? Depois de a gente avaliar o que ele é, a gente pode ver se ele vai incluir, excluir ou fazer até outra coisa, certo? Eu acho que ele vai fazer outra coisa, nem incluir, nem excluir, certo? Então, assim, quando a gente vê, né, discursos a favor dessa mudança na nossa linguagem, fala-se muito sobre o que essa proposta poderia alcançar, né? Por exemplo, vendo uma professora, outro dia, numa aula que ela divulgou online, uma professora de línguas que defende essa proposta, ela definia linguagem neutra assim, né? Linguagem neutra é o uso da linguagem que evita o preconceito em relação a um determinado sexo ou gênero sexual. De novo, né, definindo de acordo com o que pretensamente isso faria, certo? Ela evita o preconceito. Mas ninguém fala o que exatamente é esse tipo de mudança na língua, certo? Porque se a gente tratar todo esse problema só com esse discurso, né, de a linguagem neutra evita ou não o preconceito, que é mais ou menos a mesma maneira como falar se ela inclui ou exclui, né? Porque ela inclui quando ela evita o preconceito, ela exclui se ela cria novos preconceitos, né? Se a gente trata nesses termos, fica muito complicado discutir. Por quê? Pensa só. Se eu disser aqui que eu sou contra a linguagem não binária, automaticamente vocês estão subentendendo que eu sou a favor do preconceito. Porque se ela veio para resolver os problemas de preconceito, e eu estou dizendo que eu sou contra, então eu sou a favor do preconceito. Aí eu me enrolo todo, certo? E essas coisas são criadas para ser assim mesmo, para amarrar você de uma maneira que, se você disser que você é contra, você já é taxado de cara, né, como, então, criador ou o perpetuador de preconceitos, né? E aí você leva um bom tempo para explicar, não, eu sou contra a proposta, né? Mas como a proposta só foi explicada em termos dos benefícios ideais e maravilhosos que ela tem, né, então você ser contra a proposta significa que você vai ser contra, então, todos os ideais maravilhosos que são propagandeados, né, como definição da proposta. Isso é muito complicado, certo? Então vamos tentar fazer uma análise. O que de fato está sendo proposto, né, quando falam de linguagem não binária? Um termo até um pouco mais de propaganda que eles usam é linguagem neutra, né? Linguagem neutra de gênero. É assim que se fala também em outras línguas, né? Linguagem neutra de gênero. Isso até é mais bem visto porque o próprio nome neutro, né, dá uma ideia de que, né, não vai nem para um lado nem para o outro, né? Neutro, certo? Quem vai contra uma coisa neutra, certo? Também, se você for contra uma coisa neutra, você é visto como uma pessoa, então, meio desequilibrada, né? Mas o que é essa linguagem neutra, essa linguagem não binária? Alguns dizem, estão alterando a nossa gramática. Bem, existe uma maneira de entender a palavra gramática que faz com que essa acusação, né, seja correta, mas a maior parte das pessoas entendem gramática de uma outra maneira. As pessoas comuns, né, que estudaram na escola, entendem gramática como uma teoria que vem depois do fato da língua existir. Primeiro existe a língua, depois vem a gramática, certo? Inclusive, se a gente tiver um pouco de conhecimento da história das gramáticas, a gente vê que gramáticas, né, como teorias, tem aos montes, de uma só língua, certo? Língua portuguesa. A gente pega a gramática que tinha no século XIX, não é a mesma que tem no século XX, certo? Tem elementos em comum, mas mudou bastante, né? Então, nesse sentido de gramática como uma reflexão sobre a língua, uma tentativa de sistematização, de categorização, né?
para ensiná-la, né, nos seus padrões mais cultos, a proposta aí da linguagem não binária não quer alterar apenas a gramática, certo? Ela quer alterar os sons da língua, certo? Faltou só inventar novos sons. Eles não quiseram inventar novos sons, mas eles quiseram colocar sons, né, que já existem na nossa língua, em lugares onde não tem, e tirar outros, né? Isso não é uma alteração meramente da gramática, é uma alteração da língua, certo? Então vem alguém e te fala assim, olha, eu tenho uma solução aqui para... Não é resolver, né? Porque eles sabem que não vão resolver, né, o que eles chamam de preconceito fazendo isso. Eu tenho uma solução aqui para ajudar no combate ao preconceito, né, que vai ser eterno. E aí você fala, que bom, que solução é essa? Bem, nós vamos mudar a língua. Como assim? A gente sabe, né, mas não precisa ser muito estudado, a gente sabe que as línguas elas se alteram por processos incontroláveis, né? Por circunstâncias assim que não podem ser preditas, né? Há muita variação na linguagem cotidiana, né? Devido a condições geográficas, né? Isolamentos de povoações, etc., nível de escolaridade. Mas ninguém propõe assim uma alteração da língua de cima para baixo, certo? Tá aqui um projeto de alteração da língua, certo? Onde você falava o, a, de maneira quase inconsciente, semiconsciente, por hábito, né? Todo mundo termina as palavras, algumas palavras com o, com a, de maneira mais ou menos semiconsciente. Ninguém fica pensando mais nisso, né? Pensava quando tinha 3 anos de idade, certo? Agora você vai trocar por e, tá bom? Começa mês que vem, certo? Pode ser até ano que vem, né? Quer dizer, não importa muito. Pedir uma coisa muito, muito drástica para a maior parte da população, certo? Veja, uma pessoa mais estudada, né? Ela até conseguiria se adaptar um pouco mais rápido a essa mudança, se ela ocorresse, certo? Agora pense numa pessoa assim que tem 30 anos que ela frequentou uma escola, meio mal frequentada, certo? A linguagem dela é realmente muito automática, né? Ela não pensa muito para falar. E aí você fala, não, agora a gente vai ter que alterar, certo? É claro que quando a gente fala isso, o argumento que vem contra não, mas essa nossa linguagem ela não vai excluir o que já existe, ela vai só incluir mais uma, certo? Bem, vocês podem acreditar nisso, mas talvez vocês possam também ver o que já aconteceu em iniciativas anteriores desse mesmo grupo, certo? Eles realmente colocaram como opção ou eles obrigaram as pessoas a fazer o que eles queriam? Por exemplo, essa questão da linguagem neutra, ela não é uma coisa isolada, ela vem do mesmo grupo, pelo menos ela é defendida, né? Não posso dizer que ela venha, mas ela é defendida pelo mesmo grupo que, há um tempo atrás, defendeu o uso dos o, a, os, as, entre parênteses, certo? De maneira que você vai ler um texto, né? E aquele o, a, os, as fica aparecendo toda hora, né? Aluno, aluna, alunos, alunas, né? E por aí vai. E depois que inventaram isso, que era chamado de linguagem inclusiva, né? É para fazer uma linguagem inclusiva. Tem que falar boa tarde, senhoras e senhores, né? Ou então ficar colocando parênteses ou barra ou a, certo? Quando inventaram isso, eles realmente foram tolerantes com quem não queria fazer assim? Foram? Não. Então agora, né, então, o mesmo pessoal que, né, propagandeou essa ideia, que conseguiu colocar essa ideia, né, como uma coisa quase já inquestionável, agora está querendo fazer uma mudança na estrutura dos sons, né, da coordenação dos sons da nossa língua. E aí eles falam assim, enquanto a coisa ainda não foi aprovada, né, não, a gente não quer excluir nada, a gente só quer incluir mais esse. Vocês podem falar do jeito que vocês quiserem, a gente quer incluir. Vocês acham que vai acontecer? Bem, baseado no que já aconteceu antes, eu fico um pouco suspeito. Certo? Eu tenho minhas suspeitas em relação a isso. Então, e tem outros motivos também, né? Vamos pegar um outro motivo. Por exemplo, se fala muito que essa linguagem é para atender uma minoria. E é até por isso que essa minoria ela só quer ter um direito de falar de uma maneira que ela se identifique, né? Então, essa linguagem poderia ser só um acréscimo mesmo na nossa língua. Bem, mas esses tipos de acréscimo,
eles já existem, certo? A nossa língua tem um monte de variações linguísticas locais, seja espontâneas, seja inventadas, e as pessoas ficam inventando para falar entre si. Ninguém está proibindo ninguém de fazer isso, certo? Se alguém quiser que entre um grupo de pessoas, pode ser um grupo pequeno, um grupo grande, inventar novos padrões de linguagem e falar entre si, quem vai proibir? Certo? Mas, ao mesmo tempo que eles falam que é uma minoria, né? E dá a entender que é uma minoria sem muito poder, né, sem fala na sociedade, é uma minoria que tem muitos amigos importantes, né? Tem muitos amigos poderosos, né? E ela alcança primeiro esses amigos poderosos do que a gente. Então, ninguém estava ouvindo falar de linguagem neutra aqui, né? E se a gente sair e for aqui ver o pessoal da serviços gerais, né? Ou então o pessoal que está ali na rua vendendo, né, balinha, pergunta sobre linguagem neutra e ninguém está ouvindo. Ninguém está sabendo disso, certo? Mas, só para título de análise aqui, vamos ver quem é que já estava sabendo há muito tempo, né? É só gente importante, né? Então, assim, em 2008, hein? Já faz um tempinho, o Parlamento Europeu, certo? Foi uma das primeiras organizações internacionais que adotaram diretrizes acerca de linguagem de gênero neutro. Então, a minoria, né, mas que conquista, né, a cabeça do Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu não pediu para todo mundo assim, só aceitar. Eles escreveram diretrizes, que é para fazer assim agora e tal, certo? Em 2019, já mais perto daqui, Hannover, né, na Alemanha, tornou-se a primeira cidade alemã a determinar, não é sugerir, não é, né? É determinar que toda a comunicação oficial usasse a linguagem de gênero neutro. Certo? Quer dizer, como você vai se referir a um público e você não sabe, né, se lá no meio desse público tem alguém que não se identifica, né, de maneira binária, então tem que usar o neutro nas comunicações oficiais. E a gente sabe que essa vai ser a tendência, certo? E aí, essa determinação de 2019, de Hannover, não estava assim, não era um ato isolado, certo? Ele estava seguindo apenas uma orientação que já feita em 2014 pelo Ministério da Justiça da Alemanha, dizendo que os órgãos estaduais tinham que fazer isso. E o dicionário alemão, Duden, eu não sei falar alemão, então não sei se a pronúncia está certa, ele reescreveu as suas entradas, né, do dicionário, os verbetes, retirando o masculino genérico das profissões já. Em 2015, a Suécia já colocou no seu dicionário oficial do país a palavra hen, que é o pronome neutro deles. Certo? Um correspondente lá do Washington Post disse, o Washington Post que é a favor disso, ele disse assim, bem, 5 anos atrás, até 2010, quase ninguém na Suécia conhecia essa palavra, nem sabia que estava sendo proposta. Certo? Então, passa, né, por cima, né, da população e chega nas pessoas importantes, né? O dicionário americano Merriam-Webster e o britânico Oxford já reconhecem, pelo menos até onde eu sei, desde 2019, a palavra they, que seria equivalente ao eles e elas, né, do inglês. A palavra they agora está lá no dicionário, né, nesses 2 dicionários, que são grandes dicionários dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles reconhecem a palavra they como o pronome a ser usado no singular para uma pessoa solteira cuja identidade de gênero não seja binária. Está lá já. Quem comprar o Oxford, está escrito isso já, certo? Em 2017... em 2019, esse dicionário americano, Merriam-Webster, ele promoveu o pronome they como a palavra do ano. Certo? E por aí vai. E não é só lá, certo? Na Argentina e no Chile, também, a coisa está bem já avançada. São países de língua espanhola e a Real Academia Espanhola, que é quem zela pela unidade linguística, né, espanhola, já mostrou um completo desprezo a respeito dessa proposta, certo? Disse que essa proposta não é para entrar, que isso destruiria a língua. Mas na Argentina e no Chile a coisa já está bem avançada, né? A Faculdade de Ciências Sociais de Buenos Aires, por exemplo, já aprovou, né, o uso da linguagem neutra institucionalmente em 2019, certo? No Brasil,
temos, pelo governo do Rio Grande do Sul, o Manual para o Uso Não Sexista da Linguagem, já. Certo? No perfil oficial da ONU, no Twitter, tem uma postagem dizendo o seguinte: o que você diz é importante. Bem, interpretem como vocês quiserem, né? O que você diz é importante. Ajude a criar um mundo mais igualitário usando uma linguagem de gênero neutro. Então, a ONU, né, também quer que isso aconteça. O TSE apresentou um guia também, não sei quando, mas é recente, o TSE apresentou um guia para que a linguagem, de formas mais neutras e abrangentes, seja adotado no TSE, certo? E por aí vai, certo? O Microsoft Word já colocou a possibilidade de escrever em gênero neutro na língua francesa, certo? E a Netflix, na França, também já está adotando. Então, assim, é uma minoria, mas com muita influência, né? Global o negócio. E quando falam que é só para ter mais uma alternativa, pelo que é dito aqui, não parece muito, né? Estão entrando dentro dos sistemas formais de linguagem mesmo, certo? Bem, agora vamos voltar um pouquinho sobre o que é mesmo a proposta, né? Então, pede-se o seguinte. Vamos lá. A gente sabe que o problema maior, na verdade o problema maior não, o problema que é mais comentado, né, a questão que é mais comentada, ela é, na verdade, uma questão que revela o quão artificialmente todo esse debate chegou no Brasil, porque eles debatem muito a questão do pronome neutro de terceira pessoa. E qualquer um que saiba um pouquinho de inglês sabe que você colocar toda a questão da mudança da linguagem, né, para não representar mais só masculino e feminino, dizendo que é um problema de pronome neutro, a gente sabe que isso aí faz sentido em inglês, mas não em português. Certo? Em inglês, de fato, inglês era uma língua que tinha gênero masculino e feminino muito tempo atrás, certo? E perdeu. E o resquício que tem de masculino e feminino no inglês se refere ao pronome pessoal, né, e ao possessivo. O ele, ela, certo? E o equivalente nosso ao seu, mas eles falam referindo à pessoa que possui, então seria equivalente ao dele e dela para a gente, certo? E tanto é que eles resolveram a questão, veja só, lá nos Estados Unidos eles tentaram colocar novas palavras para tentar, né, inserir um outro gênero, né, um outro pronome de terceira pessoa. Mas até lá, que a coisa era tão menor, foi rejeitado. Eles preferiram aproveitar uma palavra que já existia, que era o they, que era o eles, e falar, não, vamos apenas singularizar o they. Assim como o you, né, que é o tu, né, e o vós deles, também foi singularizado. Né? Ele não era o singular, ele era o plural, e aí foi singularizado. Então, eles estão fazendo a mesma coisa, uma atitude bem mais modesta. Né? No Brasil, você não pode alterar só o pronome, ele e ela, certo? Você tem que alterar todo o sistema de concordância nominal, certo? Quer dizer, concordância entre palavras que são substantivas e palavras que são adjetivas da língua inteira, o tempo todo. Você tem que voltar a pensar como é que as palavras terminam, né? E fazer escolhas conscientes de que som você vai usar. Certo? É uma coisa muito mais radical, certo? E boa parte das pessoas que propõem a questão ficam focando como se o problema fosse como nos Estados Unidos, que é uma questão de pronome neutro de terceira pessoa, ele e ela, vamos inventar um outro. Ao invés de ser he, she, a gente usa they e pronto, acabou. Certo? Aqui não é isso, certo? Aqui é o seguinte que estão propondo, né? É uma coisa bem facinha, vamos lá. Bem, adotar um pronome neutro, certo? Esse pronome neutro, ele tem várias alternativas, e ninguém quer excluir nenhuma, então você vai ter que aprender pelo menos uns 4 alternativas de pronome neutro. Né? Temos aqui ao invés de ser ele e ela, temos o ele, certo? Que na verdade é ele, não soa ele, soa el para a gente. Pelo menos aqui, de Goiânia, certo? De Goiás. É ele, a gente lê el, igual pastel. Então vai ficar el, certo? E aí o plural vai ser uma combinação nunca existente, que é ELS. Que palavra no português que tem plural é LS?
Porque o plural de el é o padrão és. Mas eles querem que o plural seja els. Então, El bebeu muito refrigerante. Isso eu não inventei não, tá? Tirei de um guia. Els são amigos. Certo? Veja, algumas pessoas começam a achar esquisito, né? Mas não foquem na estranheza, porque realmente não é o que vocês falam, então vocês acham estranho. Mas pensem o quão difícil não vai ser voltar a pensar na língua e não mais usar a língua, né? As pessoas comuns, elas não ficam pensando na língua, elas usam a língua para viver, para trabalhar, para se comunicar, certo? Elas vão ter que voltar a pensar na língua, isso que é o problema. Certo? Aí além do el, certo? Que aí não é só el, é del, é nel, certo? Todas as combinações de preposição e pronome vão ter que se mudar, certo? Então nós temos o padrão agora ilo, certo? Tem o ele, o ela e o ilo. E eles fazem questão de grafar o ilo com um padrão que não existe no português, que é o u no final, que tornaria a palavra ilu. Certo? Mas vai ser lida ilo. Vai ter que ensinar uma nova regra de acentuação gráfica, né, de terminações de palavras aí para cobrir o ilo com u. Certo? E aí, de novo, ilo bebeu muito refrigerante. Eles usam a mesma frase nesse manual aqui. Ilos são amigos. Você confia nilo? Certo? Depois, nós temos o padrão, claro, elo, com U também, né? Não pode ser com O, certo? Sendo que esse som elo, a gente pensa em ELO, né? É assim que o português faz. Quando ele quer fazer o padrão, a gente chama gramaticalmente reduzido fechado, né? A gente grava com O no final das palavras, certo? Elo não, mas é com U no final. E vai ser uma palavra paroxítona. E além do... Vou repetir, né, porque já são muitos. El, ilo, elo, e tem o mais famoso, que é o ile. Certo? Eu acho que é mais famoso porque saíram uns vídeos, né, de pessoas ensinando a usar o ile. Então, você confia nile? Os olhos dile são castanhos. O cachorro mordeu o braço dile. Certo? E por aí vai. Então, isso aí resolve a questão? Não, porque agora você vai ter que criar todo um sistema de concordância nominal para atender a essa mudança. Não é gramatical, tá? É uma mudança fonológica, né? Ou seja, no som da nossa linguagem, não é na teoria da nossa linguagem, certo? Aí então nós temos que trocar, claro, é o que é mais propagandeado, né? Lindo e linda vai ficar linde, com E no final. E eles falam assim, vai ficar linde, linde. Isso não existe no português, tá? Ninguém fala linde. Assim como ninguém fala, assim, pelo menos na nossa região aqui, né? Em outras regiões aí falam. Ninguém aqui na nossa região falaria linde, porque ninguém aqui fala pente, dente, certo? Ficaria linde, certo? Linde, ou então tira a letra. Ótimo, fica tipo em inglês, né? Lind. Certo? Bonite, lind. E por aí vai, certo? Amigo, amig, né? Que o pessoal propagandeia muito, mas tem também a solução com G mudo. Olha só, um novo padrão de terminação de palavras do português, G mudo. Amig. Certo? Tá bom. Aí a gente fala, tá bom, palavras que terminam com O e A, a gente troca por E ou tira a letra. Ok. Mas eu vou dar uma série de palavras aqui que são um pouco mais complicadas, né? Vamos lá? Só achar aqui. Vou dar uma só. Irmão e irmã. Conseguem pensar numa solução? Eles têm uma solução. Vocês conseguem pensar? É bom pensar em, né, amigo, amiga, né? Assim, é fácil. Agora, irmão. Judeu. Como é que vai ficar? Certo? Não estou achando a lista aqui. Aqui. Tem lugares do Brasil que falam guri, né? Guri. Como é que fica o neutro de guri? Como é que fica o neutro do adjetivo bom? Nesse site que tem esse manual, alguém perguntou, porque é óbvio que vão perguntar. Ensina o adjetivo lindo, linda, bonito, bonita. É fácil, mas e o bom? Bom, boa. Como é que vai ficar? Vocês sabem?
A resposta lá foi boi. Boi. Simples assim. Aí, como eu vou repetir de novo, né? Quer dizer, a coisa é muito estranha, mas é estranha porque a gente não está acostumado. Claro que se forçar a barra e passar umas décadas, a gente se acostuma, certo? É estranho como se você estivesse ouvindo alguém que vem de muito longe falar um português muito estranho, você também tem uma relação meio, né? Nossa, que coisa esquisita e tal, dá uma risada, assim, alguma coisa assim, né? Um nervosismo. Mas não é isso o problema. O problema é o seguinte, imagina ter que ensinar isso. Vamos pensar que a população aí, dita, né, que se denomina não binárias, parece que ela representa 1,2% da população, certo? Então aí, quase 99% da população, você vai ter que voltar a ensinar a falar, certo? É claro que eles não vão fazer assim, forçado, né, mas eles vão forçando, vão colocar em documentos públicos, né, vão forçar a primeira classe letrada a fazer, vão colocar na mídia, e aí a classe menos letrada vai pegando por assimilação. Vai ser mais tolerante com a classe não letrada, mas com a classe letrada, essa vai ter que passar por cursos, fazer mini-curso, oficina, né? Voltar a pensar. Se cometer uma gafe, falar, desculpa e tal, é porque, né, sabe, né, eu passei 30 anos falando de um jeito, agora vocês estão falando de outro e tal, mas me desculpe, o problema é meu, o erro é meu, certo? É uma coisa muito radical. Certo? É uma coisa muito radical. E não é só radical porque ela vai no fundamento da língua, que é a constituição dos sons da língua, mas é uma coisa não experimentada ainda. Ninguém faz uma alteração na língua de cima para baixo, assim. Certo? Então, a gente pode ficar contra isso, né? Falar, não, olha, não vamos nem discutir se de fato há o problema de discriminação, né? Não vamos nem discutir isso. Tá? Vamos pressupor. Deve haver problema de discriminação, certo? Talvez você não concorde da maneira como eles descrevem que é o problema da discriminação, mas há um problema de discriminação em alguns contextos. O problema não é a discriminação, o problema é a solução. Entende? É tipo você estragou o carro, você leva no mecânico, o mecânico queima o seu carro, fala, pronto, agora tem uma solução, você compra outro. Certo? O problema é a solução. A pretensa solução, né? Não vai solucionar nada. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Você propõe uma coisa radical dessas. O que acontece? A gente vê em vários estratos sociais e etários. As pessoas ficam meio desajeitadas, né? Porque está mexendo na língua delas. Elas começam a ficar nervosas, elas riem, elas fazem piada, certo? E quando elas perceberem que é sério, elas vão ficar irritadas. E aí, quando elas ficam irritadas, aí a parte que propôs vai falar, tá vendo? Olha aí, ó. O preconceito está aparecendo. O preconceito está aparecendo. Olha só, ele estava camuflado, mas agora está aparecendo. Quer dizer, o sujeito está fazendo uma violência contra a sua linguagem, certo? Ele está querendo que você volte aos seus 3 anos de idade, né, para reaprender a falar. E aí pensa no cara que tem que falar para, né, como eu falei, para trabalhar, para vender, né? E aí o sujeito está reagindo, né, negativamente a isso. E aí o outro lado da questão fala, tá vendo? Olha só, o preconceito está aparecendo, olha só, ele está se radicalizando. Que foi o que aconteceu aqui, em outro nível, né? No Brasil, onde fizeram uma propaganda de que um colégio teria adotado, né? Lá no Rio de Janeiro, certo? E aí, claro, um monte de gente ficou preocupado, né? E começaram a ver, né, projetos de lei em algumas cidades do país, de alguns vereadores e também projetos de lei de deputado, para tentar já coibir isso já, porque perceberam, né, já o alcance da coisa, né? E aí, o que o outro lado fala? Tá vendo, olha só, ó, o preconceito que estava oculto está aparecendo, certo? Eles estão propondo, como eu falei, mesmo que haja o problema, certo? Eles estão propondo uma pretensa solução horrível, certo? Uma tragédia. E se você for contra a solução errada, você, na verdade, é taxado como a favor do preconceito. Eles não conseguem conceber que você pode ter uma proposta um pouco menos radical, um pouco mais viável, certo? E que, de fato, acaba com preconceitos que existam. Eles são os únicos que podem pensar em acabar o preconceito, certo? Isso é que é complicado nessa proposta, certo? Então, assim, a gente tem que reenquadrar essa questão para perceber todo esse jogo, né, de linguagem que se faz, porque senão a gente começa a reagir de maneira natural, nossa, né, que é primeira vez que você ouve, fala, não, estão falando sério mesmo? Acham que é simples assim?
Aí daqui a pouco a pessoa, estou falando sim, se você não for a favor, você é o preconceituoso que quer, como disse uma professora universitária lá no Rio de Janeiro, o que na verdade você quer com essa rejeição linguística não é uma mera rejeição linguística. Você quer a não existência do povo não binário. Essa frase pode ser entendida de várias maneiras, inclusive falar que você quer matar as pessoas. Certo? Porque você pode querer a não existência de uma coisa simplesmente querendo que as pessoas não sejam assim, né? Mas não é matar, né, a pessoa, né? Mas quando a pessoa fala isso, já num tom meio assim de temor e agressividade, dá para ver que o que ela quer dizer é que você é um potencial, né, assassino. Então você fala, não, essa ideia não é boa. Olha só, você, na verdade, a rejeição linguística nunca é uma rejeição meramente linguística. Ela revela padrões sociais, né, incrustados na sociedade, preconceituosos, machistas, e que vão acabar, né, dando voz a essas pessoas que não querem a existência de pessoas que se dizem, que se intitulam não binárias, certo? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Eu tenho visto muitas pessoas reagindo com chacota, né, porque ficam meio, né, nervosos, falam, não, que ridículo e tal, mas não é ridículo, é um mecanismo que eu acho que a solução ela vai causar mais problemas do que resolver qualquer coisa. Na verdade, ela vai aumentar a polarização, digamos assim, certo? As pessoas vão se sentir ultrajadas e vão começar a perguntar quem foi que inventou esse negócio que está dificultando a minha vida, certo? E isso vai ser depois reaproveitado, vai ser ressignificado pela outra parte como, tá vendo? Olha, o preconceito oculto está se manifestando, certo? Esse é o maior problema para mim atualmente, certo? Inclusive, a gente poderia explicar aqui com mais detalhes por que a nossa língua, ela... Quer mais 5 minutos, professor? Sim, por favor. Mais 5 minutos. Por que a nossa língua, ela precisa, né, de bastante cuidado, né, e ela não pode permitir tantas alterações, principalmente aquelas que retiram distinções, né, porque a nossa língua ela já vem de uma história de uma outra língua, que é a latina, que exige muitas distinções dentro da organização de como a palavra é feita, né? Se a gente pensar, por exemplo, o inglês é uma língua que faz palavras com uma sílaba. Se você fala uma sílaba, ele disse qualquer palavras como casa, cavalo, buzina, certo? Ele fala tudo com uma sílaba só, é uma língua de uma sílaba. O português não, né? É uma língua que se estrutura com 2, 3, às vezes 4 sílabas, e isso tem motivo, tem significado, são distinções necessárias para a nossa língua, certo? E as alterações que ocorrem, elas ocorrem geralmente de maneira imprevista e natural, certo? E sempre quando elas ocorrem em prejuízo, né, da distinção que a língua tem, sempre existe um esforço de recuperar, né? Falar, não percam isso. Por exemplo, aqui em Goiás, a gente já não fala mais essas vogais finais, né? Essas vogais finais que estão tentando alterar para o gênero neutro, né, o O e o A, certo? Aqui em Goiás nós não falamos mais esse O e A muitas vezes na linguagem informal, certo? Eles vão ter que inventar uma outra coisa, certo? Mas nem por isso, nem porque aqui nós não falamos mais na linguagem informal, a gente quer colocar isso como a linguagem oficial das comunicações do Estado. Não é verdade? Não é só porque aqui, por exemplo, a gente estava discutindo, vai ser bom, boa ou boi? Aqui muita gente fala o quê? Bom já, né? Bom. E ninguém quis colocar o bom na linguagem oficial. Certo? Essas coisas são imprevisíveis e quando elas acontecem, tem que ter um bom senso para avaliar se há uma perda ou se há só uma variação mesmo, certo? Então, eu acho que eu termino minha fala aqui. Eu acho que o ponto principal eu falei e vou deixar a parte mais técnica de gramática para a professora Lara. Muito obrigado.